Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite que me foi feito pela comissão organizadora, no nome das professoras Ani Gisele Fernandes, Maria de Jesus Cabral e do professor Bruno Anselmo Matangrano. Essa apresentação, ela traz alguns dos resultados obtidos na minha investigação de pós-doutoramento em 2015, coincidentemente o centenário do Orfeu, feito na Universidade de Lisboa, qual eu investiguei vários arquivos particulares e também periódicos, centrando-me na produção poética e ensaística do que eu chamei de esquecidos de Orfeu, como, por exemplo, de autores como Alfredo Guisado, Raul Leal, Ângelo de Lima e Luís de Montalvor. Parte desses resultados foram publicados estão publicados na revista Uniletras, em que há também um artigo do Bruno, num evento que ocorreu na Universidade de Lisboa em torno das revistas Exílio e Centauro, que foi em 2016. Convido vocês a acessarem esse material. A minha apresentação hoje, ela se centra na paisagem em delírio do poema Narciso, do Luís de Montalvor, e eu separei em 3 partes essa apresentação. Na primeira, eu vou discutir sobre Narciso e a sua circunstância, sobre o processo de escrita desse poema, sobre o processo de publicação, que a princípio seria no número 1 da Orfeu, mas depois foi para o número 2, e as leituras, as principais leituras críticas e as metáforas de leitura que foram sendo engendradas a partir da publicação desse poema. No segundo momento, eu farei uma leitura do poema considerando as notações cromáticas e a partitura musical desse poema, dividindo em 2 grandes partes. E, por fim, na terceira parte, eu examinarei os elementos do tédio, do torpor e do exílio como sintoma geracional da geração de Orfeu e, ao mesmo tempo, verificando a permanência do simbolismo e do decadentismo no primeiro quartel do século XX em Portugal. Primeiramente, eu começo a discutir sobre o Luís de Montalvor como um dos grandes esquecidos de Orfeu, na metáfora de leitura feita pelo professor Arnaldo Saraiva, que coligiu, em 1998, sua obra poética e, em 2015, sua obra em prosa. Nos ensaios do professor Saraiva, ele vai contra as leituras que Oscar Lopes e Manuela Parreira da Silva fizeram sobre a obra de Luís de Montalvor, que revelam sintoma de leituras equivocadas feitas acerca de Orfeu. Num contexto mais amplo, tem se cristalizado na historiografia e na crítica literária luso-brasileira de que Orfeu é órgão do modernismo em Portugal. Não é, pelo fato de que Pessoa, numa carta a Camilo Peçanha, provavelmente datada de 1915, afirma que Orfeu, há produções que vão e são palavras do Pessoa, do ultrassimbolismo até o futurismo. O problema é que se lê Orfeu apenas nos seus elementos vanguardistas, nos seus experimentalismos poéticos, esquecendo-se do decadentismo e simbolismo, que é lido por Manuela Parreira da Silva num verbete do dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo em Portugal, que a produção do Montalvor é uma produção marcada por um passadismo, por um tradicionalismo, o que o Saraiva vai se insurgir, naturalmente. Nós sabemos que a produção do Montalvor não é uma produção muito grande. Ele tem apenas 18 poemas. Ele é visto como um poeta bissexto e também um prosador bissexto. Isso se deve ao que o Mário de Sá Carneiro chama de tua contínua dispersão, uma vez que o Sá Carneiro, numa determinada carta, cobra do Montalvor, exige, praticamente como num ultimato, que ele envie o seu Narciso, que não ficou pronto no número 1 da Orfeu,
numa carta que o Fernando Pessoa escreve ao Armando Cortes Rodrigues, estava previsto para o número 1 o poema Narciso, mas as várias delongas e o que o Saraiva atribui a um certo pendor perfeccionista, essas questões fazem com que o Montalvor vai adiando a conclusão desse poema. Esse poema é muito interessante de ser lido pensando no cruzamento de vários mitos, não apenas do mito de Narciso, mas também mitos que foram abordados aqui ontem, como o mito de Pan e Siringe e o mito de Édipo e Esfinge. Em que se pode ler, a leitura que eu proponho desse poema é um percurso iniciático do sujeito que vai de uma tarde em demência até uma noite nas águas tumultuosas de um rio, havendo uma coincidência entre enunciação e enunciado, uma vez que há apenas uma recorrência de um verbo no pretérito perfeito, à medida que as ações, esse ritual, esse percurso iniciático do eu lírico vai sendo descrita, essa paisagem vai sendo descrita e configurada à medida em que esse eu lírico vai percebendo essa paisagem. É importante nós percebermos que um dos mitos, que seria a medula espinhal desse poema, que é o mito de Narciso, que dá origem ao próprio título do poema do Montalvor, nós temos em todas as versões do mito, desde a contada por Ovídio nas suas Metamorfoses, passando pelas suas configurações pictóricas, literárias, cinematográficas, essa história em geral, essa narrativa exemplar, que é o mito, apresenta 5 mitemas que se repetem, que é a beleza excessiva, o debruçar-se sobre a fonte, o reflexo nas águas e a morte como consequência da paixão desmedida pela própria imagem e a incapacidade de amar. Nós vemos, por exemplo, numa tela do Caravaggio, nós vemos nessa imagem, dividida praticamente em 2 partes, ainda como herdeiro daquela simetria clássica do Renascimento, lembrando que as estéticas literárias apresentam essas relações dialéticas de continuidade e ruptura, o que o Caravaggio faz, ele segue esses elementos de uma certa simetria, mas ele já não apresenta aquela paisagem, ele tem essa ilusão tridimensional do espaço, a partir da perspectiva, mas o fundo ele é todo negro, daí se origina o que se chama de tenebrismo caravaggesco. Nós temos aqui um limite, algumas tonalidades em branco mostrando o reflexo de Narciso na água, só que nós temos uma imagem já um tanto mais acinzentada, ao contrário do branco que está aqui da incidência da luz que aparece no joelho, nos braços. Aqui nós temos já esse apagamento da imagem, já representando a morte de Narciso. Uma outra tela bem conhecida são as Metamorfoses de Narciso, do Salvador Dalí, em que nós vemos 2 figuras numa posição especular, já com uma grande desrealização da obra de arte, com ruptura da perspectiva, de uma atmosfera onírica, e nós vemos Narciso naquela condição de estar prostrado sobre a água, sobre um lago ou sobre uma fonte, numa superfície de águas paradas e numa estrutura já petrificada. Porém, dessa petrificação, deste ovo, nasce a flor, que é a flor Narciso, que marca esse ritual, essa reatualização do mito entre morte e renascimento. E também, para falarmos do simbolismo, uma das tantas telas de Gustave Moreau, em que ele escreve um texto comentando, como uma das primeiras leituras críticas sobre essa tela, nós vemos ocupando essa posição oblíqua, uma posição lânguida, no meio da relva, marcada por verde,
e com colorações azuis e também com colorações crepusculares, já próxima da paisagem que aparece na primeira parte do poema do Luiz de Montalvor. Esse sujeito nessa autocontemplação, o sol se pondo, essa coloração vermelha e já uma pequena desrealização com certo movimento dessa paisagem da tarde para a noite, como ocorre no poema Narciso do Montalvor, cuja primeira leitura crítica eficiente, segundo o Arnaldo Saraiva e Fernando Martinho, foi feita pela Maria Liette Galhós, que destaca alguns elementos como a ocultação temática típica dos primeiros culteranos do século XVI, com vocabulário rico, com imagens cromáticas, com uma paisagem do delírio, e essa paisagem do delírio permite que haja uma reconstrução sacrificial, é um Narciso em sacrifício, em busca de uma imagem purificada. Na segunda parte dessa apresentação, eu proponho uma leitura, primeiro discutindo as leituras críticas feitas antes da Maria Liette Galhós, que liam esse poema como tributário de L'Après-midi d'un Faune, de Mallarmé. Nós vemos que há relações dialógicas com o poema do Mallarmé, sim, como nós vimos ontem na brilhante conferência do professor Jean Nicolas. O poema L'Après-midi d'un Faune, ele tem ressonância em várias outras artes e sabemos que Montalvor era leitor de Mallarmé. O que o professor Jean Nicolas comenta é que não há uma anedota no poema do Mallarmé, no L'Après-midi d'un Faune, porque se sugere musicalmente ao invés de representar de maneira mimética. Palavras do professor Jean Nicolas. De maneira correlata, no poema de Montalvor, praticamente não há anedota, mas ao contrário do poema do Mallarmé, há uma leve anedota desse sujeito contemplando essa paisagem, tentando fugir dos apelos sensoriais e sedutores das ninfas e buscando a contemplação nas águas de um rio. Um dos versos que não está aqui, que eu vou ler, é o seguinte: Seringe, tua flauta rosa de encantado e sangue de ilusão essa tarde em demência. Flauta aponta, a flauta de Pan, a dimensão musical do poema, enquanto sangue de ilusão, essa tarde em demência, a dimensão plástica, cromática desse crepuscularismo. Nós podemos perceber na dimensão musical uma primeira parte marcada em que se ecoam e ao mesmo tempo se funde sinestesicamente com o aroma de Pan, com o olor de Pan, e que vai dar origem, numa segunda parte, a uma ondulação de ritmos no curso de um rio, em que Narciso tenta contemplar sua imagem evanescente. Com relação à dimensão plástica do poema, numa primeira parte nós temos um cromatismo crepuscular, muito próximo da tela Narcisse, que eu acabei de vos mostrar, do Gustave Moreau, que dá lugar gradativamente ao poema a uma atmosfera noturna que tinha sido anunciada pelas sombras, que tem várias recorrências nesse poema, uma vez que a sombra, conforme Chevalier Gerbrand, constitui a imagem das coisas fugidias, irreais e mutantes. Nessa divisão estabelecida pelo poema, nós podemos pensar primeiramente nessa tarde em demência embalada pela flauta de Pan, em que nós temos, por exemplo, a beleza é para mim, ó ninfas, o segredo com que Deus me vestiu de lindo. Ai, tenho medo de morrer, o que sou as mãos desses desejos das ninfas. Ninfas, vós penteais o pavor à janela da minha alma através da hora sombria e bela. Nós vemos um Narciso angustiado com as visões crepusculares da tarde e com os apelos sensuais constantes das ninfas. Nessa visão crepuscular, a tarde em demência se transforma em tarde de tentação, tarde de tentação.
Nós temos a recorrência desse fonema T, como se martelasse esse desespero e esse medo desse desejo, marcado por medo, pavor, pesadelo, algo que gela e que causa algo sinistro. Esses agentes de sedutores, que aqui são as ninfas, são marcados pela imagem dos cabelos como essa estratégia de sedução, e que se compara, esse cabelo sinistro onde a luz arde e invade, que se compara com a aranha. A imagem da aranha, como o cabelos como fios de horror da teia do mistério. Do cabelo, o esplendor do ouro estéreo é aéreo como de aracnídeo, esplendor como de aracnídeo sonho ou de sidério teto. Nós vemos aqui a questão da aranha como símbolo de introversão e narcisismo, do sujeito sendo absorvido pelo próprio centro. E este ouro, que seria fonte de conhecimento, de calor, dom e luz solar, é um ouro estéreo, tal como Narciso é estéreo no sentido de não conseguir se relacionar com o outro, não conseguir se individualizar relacionando com o outro. Na segunda parte, eu chamo de é sempre noite e o rio sempre a correr. Nós temos o elemento trágico da anagnórisis, do reconhecimento de Narciso, mas é um reconhecimento efêmero, já que aqui se troca o mitema da fonte pelo mitema das águas tumultuosas de um rio. Não temos mais a fonte, o lago parado em que Narciso contempla a própria imagem, mas eu tenho um rio, e essa mudança gera efeitos de sentido, como a efemeridade da beleza e a fugacidade do tempo, em trechos como esta água, este tempo sempre a correr. Água e tempo estão, portanto, como nessa tela também do Morro, sempre em movimento. E a água, segundo Gilbert Durand, a água ela tem esse poder de duplicar e esse poder especular, que se relaciona à metáfora desse segundo verso do espelho horizontal de tédio como um canal sem ter fundo nem fim, como a impossibilidade de Narciso de fixar a própria imagem, deste eu clivado, deste eu que vê o passado, mas que essa beleza com que Deus me vestiu de lindo, a beleza mais rara no jardim de Deus, passando, evanescendo por essas águas do rio. E por fim, na terceira parte da apresentação, eu destaco elementos decadentistas dessa paisagem, marcada pelo tédio, pelo torpor, que se relacionam também a um escrito ensaístico posterior do Montalvor, que é a tentativa do ensaio sobre a decadência, que é o texto introdutório da revista Centauro, publicada em 1916. Esse tédio, segundo Massaú de Moisés, ao ler os poetas simbolistas, ele faz com que o sujeito poético simbolista ele arquitete um universo quimérico para nele se refugiar e escapar dessa civilização corrupta em que vive. E o Massaú de Moisés lê o sujeito moderno como um entediado. A ideia do tédio, os elementos do tédio e do torpor percorrem boa parte dos poemas publicados na revista Orfeu. E nós vemos o sintoma, como Jacinto do Prado Coelho comenta, do exílio como sintoma geracional, do eu lírico desses textos exilados na sua própria beleza. E essa beleza que está relacionada com a dor, está relacionada com a doença imortal dos pálidos de Deus e da beleza, como se verifica nesse poema, e no jardim de Deus sou a ideia mais rara. Com relação ao torpor, nós vemos o grego narciso, narque, relacionado a torpor, entorpecimento, a flor narciso, como essa narcose, o sono produzido por meio do narcótico. Essa flor como flor efêmera, que nasce na primavera em lugares úmidos e permite essa ideia de um ciclo de morte e renascimento. Num dos fragmentos do poema,
esse contemplar a própria imagem se relaciona com esse Narciso prostrado, mas ao invés de estar prostrado nas águas calmas de um lago ou de uma fonte, ele está prostrado nas águas de um rio em constante movimento, como o tempo que não para de correr, fazendo com que este eu veja essas imagens fragmentadas e evanescentes. Contudo, que torpor me encosta o sorvedouro, como esfinge que se inclina ao abismo e debruça a mirar a alma irmã de um sono que soluça? Como nós vemos nessa outra tela que também foi apresentada ontem, nós vemos nós vemos a esfinge e Édipo, um se olhando nos olhos do outro, nós temos essa autocontemplação, nós vemos essa esfinge que se disfarça, que se esconde e esconde o que está aqui embaixo, todos os corpos, e ao mesmo tempo nós temos esse movimento dos olhares, de um olhar para o outro, de Édipo se contemplar nesses olhos da esfinge, nesses olhos marcados pelo enigma, nesses olhos marcados pelo mistério, tal como o mistério crepuscular e depois o mistério noturno do poema Narciso do Montalvor. Nós vemos o poema do Montalvor, um eu que não se reconhece na imagem que duplica. Nós vemos em vários momentos a recorrência do nós, deste eu a dialogar com a sua própria imagem, desse simulacro, deste eu que busca a beleza no colo da aparência, a aparência como simulacro. Esse eu que não consegue se individualizar e nem se diferenciar, porque para se individualizar e se diferenciar, o sujeito precisa do contato do outro. Só que ele não atende aos apelos sensuais das ninfas. Ele prefere se refugiar na noite, uma vez que o céu é um seráfico pesadelo, o céu diurno, o céu crepuscular. Ele prefere se refugiar na noite e na contemplação dessas imagens fragmentadas nas águas do rio. Finalizando a apresentação, nós vemos que esse poema se estrutura, ele tem uma estrutura rítmica e imagética que se assemelham a dois grandes movimentos ou partitura. Ao contrário do fauno do Mallarmé, que sonha a perseguição das ninfas, o Narciso do Montalvor ele recusa o apelo sensual das ninfas, o olor de Pan, o som da flauta de Pan, nesse fim de tarde que a legenda recorda. E passa a se contemplar nesse tumultuar desse rio sem fim, sempre a correr como esse rio, como o tempo que desmorona qualquer ilusão ou simulacro que esse sujeito teria. A imagem já não é mais estática, a imagem apresenta um dinamismo, ela é movente como a fuga do tempo, que impede o sujeito de permanecer nessa zona de conforto da beleza no colo da aparência. Já não há mais tempo de contemplação e o sujeito, a sua voz já atravessou Deus, ou seja, retomando a leitura de Maria Eliette Gallioz, uma leitura muito rápida, já que se propõe a falar de todos os poetas da Orfeu, quando ela fala de sacrificial reconstrução da imagem purificada. Essa imagem, por mais que Narciso não consiga se individualizar, tal como no texto pictórico do Dalí, que por mais que Narciso se petrifique, por mais que ele morra contemplando, buscando exaustivamente agarrar esse simulacro que é a imagem, esse Narciso ele consegue atravessar Deus, ele consegue se purificar nessa floresta de símbolos, nessa correspondência entre o sensível e o inteligível. Só isso, muito obrigado.